Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um ano. Estamos hoje, 28 de julho, há 209 dias, lendo e compartilhando a palavra de Deus que transforma vidas. Anote aí as referências da leitura da palavra do dia de hoje. No Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 25. No Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 8, e o livro de Jonas, capítulo 13. Vamos fazer agora juntos a oração da palavra. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós devemos orar a Deus, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria e entendimento para compreender as revelações da palavra de Deus. Curve a sua cabeça e vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale comigo, fale com teus filhos, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 25. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis. Porque o que fala uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas antes que profetizeis, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, do que vos aproveitarei? A não ser que vos fale ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina, até que as coisas sem vida se transmitem som, seja flauta, seja harpa, não se formem sons distintos. Como se saberá o que está sendo tocado ou dedilhado? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, a não ser o que transmitais com língua de palavras bem articuladas. Como se entenderá o que é falado? Como sabereis falando ao ar? Há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Portanto, se eu não conhecer o significado da voz, serei para aquele que fala bárbaro, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, que sois zelosos pelos dons espirituais, procureis em abundância para a edificação da igreja. Portanto, todo aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, ora o meu espírito, mas o meu entendimento é infrutífero. O que farei, pois? Eu orarei com o espírito e também orarei com entendimento. Eu cantarei com o espírito e também cantarei com entendimento. Do contrário, se tu abençoares com o espírito, como dirás amém ou indulto sobre a tua ação de graças, já que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dá bem graças, mas a outro não é edificado. Eu conheço o meu Deus e falo mais língua do que todos vós. Todavia, antes quero falar na igreja 50 palavras do meu entendimento, para que pela minha voz eu possa ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais criança no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sede homens. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, ainda por todos que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os que... Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que creem,
mas para os que creem. Pois se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou incrédulos, não dirão que estáis loucos? Se todos profetizarem e entrar o que não crê ou iletrado, por todos é convencidos e por todos é julgado. Assim os segredos do coração ficarão manifestos, assim prostrarão sobre a sua face, e ele adorará a Deus, relatando que verdadeiramente está entre vós. 2 Reis, capítulo 8. Então Eliseu falou à mulher cujo filho havia restaurado a vida, dizendo: levanta-te e vai, tu e tua casa, e te hospeda onde quer que conseguires te hospedar, porque o Senhor chamou a fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. Ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus por 7 anos. Sucedeu que ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus, saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. Sucedeu que enquanto ele estava contando ao rei como havia restaurado a vida de um corpo morto, cuja mulher do filho havia restaurado a vida, clamou o rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: meu senhor, ó rei, esta é a mulher, este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, assim o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: restaura tudo o que era dela, os frutos do campo, desde o dia que ela deixou a terra até esse exato momento. Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo. E lhe contaram, dizendo: o homem de Deus veio para cá. O rei Hadad disse: toma um presente nas tuas mãos, vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Azael ao seu encontro, havendo consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Ele carregou em 40 camelos. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: o teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me-te a ti, dizendo: recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse: vai e diz a ele: tu podes certamente te recuperar. Todavia o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. Ele descaiu firmemente o seu semblante, que ficou até envergonhado, e o homem de Deus chorou. E Azael disse: por que chora, meu senhor? E ele respondeu: sei o mal que farás aos filhos de Israel, colocarás fogo às suas fortalezas, matará os seus moços à espada, despedará até os seus filhos, achará as suas mulheres grávidas. E Azael disse: mas o que? É o teu servo um cão para que fizesse esta coisa? E ele respondeu: o Senhor tem me mostrado o que tu serás rei sobre a Síria. Assim ele partiu de Eliseu, chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: o que te disse o profeta Eliseu? E ele respondeu: contou que tu certamente te recuperarias. Sucedeu que ao amanhecer ele tomou um tecido grosso, mergulhou em água e estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu. E Azael reinou em seu lugar. Matou o rei, cara. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinado de Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele andou no caminho dos reis de Israel, fez como a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa. Ele fez o que era mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, que ele prometeu dar uma luz a ele e aos seus filhos.
E nos dias de Edom ele se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá. Fizeram um rei sobre si mesmos. Assim Jeorão atravessou até Zair e todas as carruagens com ele. E ele se levantou à noite, feriu os edomitas, os quais os cercavam, os capitães das carruagens, e fugiu para dentro de suas tendas. Contudo, Edom se revoltou contra estar sobre a mão de Judá até este dia. Então Líbina se revoltou ao mesmo tempo. E o restante dos atos de Jeroão e tudo que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeroão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jorão, reinou em Judá e começou a reinar. 22 anos tinha quando Acasias começou a reinar. Ele reinou 1 ano em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Atália, a filha de Omri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade, e os sírios feriram Jorão. O rei Jorão voltou a Jezrael para ser curado dos ferimentos dos sírios, o que lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. Livro de Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. Jonas começou a entrar pela cidade na jornada de um dia, clamava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Ainda 40 dias e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Assim a palavra de Deus chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes, cobriu de pano de saco e sentou sobre cinzas. Arrependimento. Ele fez com que isto fosse proclamado e divulgado em Nínive, pelo decreto dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas que provem coisa alguma, nem lhe des alimento e nem bebo água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, para que nós não pereçamos? Deus viu as suas obras, como se desviaram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Que sensacional quando um homem se propõe a ganhar a sua cidade, o seu estado, a sua nação, o planeta, assim, evangelizando, como fez Jonas, que ganhou a cidade de Nínive. Ele pregou o arrependimento, eles ouviram, se arrependeram e Deus agiu com misericórdia. Deus nesse tempo quer usar você para pregar na sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu círculo de amigos, na sua escola, no supermercado, no seu dia, nos seus amigos, ok? Lá naquele jogo de futebol dos seus amigos, na sua célula, no seu emprego. Vamos ganhar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação para Cristo Jesus.
O nosso Deus, o Deus do Brasil, é o Senhor Jesus, ok? Vamos juntos agora, eu quero convidar você para orar comigo. Você apresentar a sua causa a Deus. Qual é a sua causa a Deus agora? Deus vai ouvir a sua oração e Deus vai responder a sua oração. Vamos juntos à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos unir a nossa fé. Eu com teu filho e com a tua filha queremos clamar ao Deus dos céus, ao Deus de Israel, ao nosso Senhor e Salvador. O Senhor que nos comprou a preço de sangue, o Senhor que nos ouve, um Deus vivo e verdadeiro. Senhor, olha a aflição da tua filha, olha a aflição do teu filho, a perseguição, as calúnias, os levantes de Satanás. Deus, ele precisa de um escape, ele precisa ela de uma libertação para a sua família, ela precisa de uma cura. Esta Covid, Senhor, entra, Senhor, nas UTIs, curando dos enfermos, sarando as enfermidades. No poderoso nome do teu Filho amado Jesus, nós declaramos vida e repreendemos a morte. Deus, ser a provisão na vida sentimental, emocional e financeira dos teus filhos. Neste tempo de crise, nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós te agradecemos e te louvamos, certo que tu nos responderás em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história e amanhã estaremos aqui novamente. Compartilhe, se inscreva nas nossas mídias sociais que estão aí na tela, em Cristo Jesus.